pessoal, estamos de novo no nosso Café com Perícia Forense e hoje nós vamos falar de meio ambiente, especificamente sobre incêndio e desmatamento, né? Estamos aqui com o nosso perito criminal, como sempre o nosso Café com Perícia bem descontraído. Vou deixar que o nosso entrevistado se apresente. Olá pessoal, me chamo Thiago Valente, sou engenheiro florestal, perito criminal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, desde 2011, e a gente acumulou uma certa experiência nessa área ambiental, na área florestal, e a gente aceitou o convite de bater esse papo. Tiago, toda vez que vem aqui o entrevistado, eu me sinto mais velho, porque em 2011 eu não vou nem dizer a data que eu entrei para ser perito, mas tudo bem, pessoal. Tiago, eu quero começar a falar sobre a parte ambiental, essa parte de incêndio. Nós tivemos na mídia aí há pouco tempo vários incêndios em várias florestas, e de maneira natural. Nós sabemos que nós podemos ter um incêndio na floresta, principalmente na floresta amazônica, em raios, essas coisas todas, de origem natural, mas também pode ser de origem criminosa. E aí eu te pergunto, na floresta amazônica nós temos mais incêndios de origens naturais ou de origens criminosas? Bom, eu te diria que a gente não tem ao certo uma estatística bem definida sobre o que mais ocorre. Mas eu acho que era importante a gente falar um pouco aqui. Primeiro, sobre a possibilidade de acontecer um incêndio natural na nossa região, que de fato é uma região muito úmida, sim, né, que de um modo geral ela não reúne características que permitam com que incêndios naturais ocorram com maiores frequências. A gente tem algumas regiões do estado que isso acontece com frequência. Desculpa, mesmo com raio caindo? Mesmo. Por exemplo, você tem determinado período do ano em que a região ali dos municípios ali mais do sudoeste paraense, nordeste paraense, eles têm um período de estiagem muito grande, que aí, pela própria característica da vegetação, aí acaba naquele período do ano reunindo características. Tanto é que se você fizer um histórico recente, quase todo ano a gente tem ocorrência de incêndio em alguns parques ambientais naquela região do Pará. Então sempre, né, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil se prepara, porque em determinado período do ano aquela região ela fica propensa a incêndios naturais, a fogo natural. Porque também a gente precisa fazer uma diferenciação do que é queimada e o que é um incêndio. Sim, e depois a gente vai até ver isso aí, porque é uma diferença. Né? Conceitual, é importante então, a gente tratar. A gente pode logo dizer para a gente poder esclarecer. Basicamente, um incêndio é algo que não tem controle e uma queimada é algo que você controla. Mas ambos são... Mas ambos são fogo. São fogo, exato. E é bom frisar que não é permitido fogo na floresta, em hipótese alguma. Isso não é permitido. Você não pode queimar floresta para fazer nenhum tipo de tratamento silvicultural. Não pode. Mas aí, voltando para a tua pergunta, o que acontece de forma natural e o que acontece de forma criminosa. Então, naturalmente, a gente já sabe que a gente tem uma tendência de que não ocorra. E o criminoso ocorre, não com tanta frequência como em outras regiões do Brasil, mas ocorre também o incêndio criminoso. E é possível, sim, a gente detectar quando ele começou, onde ele começou, e dependendo do que se apresenta no local de crime, que também se materializa e se configura como um local de crime, é possível a gente também minimamente chegar na autoria de quem fez isso. Eu vou para uma área mais técnica. Vamos lá, uma área mais técnica para a gente ir bater nesse papo. Então vamos pegar um incêndio criminoso. Certo. Okay? É lógico que eu vou querer saber da onde ele partiu, qual é o foco desse incêndio. Até mesmo, se eu for me aprofundar mais, qual foi o material utilizado para começar aquele fogo. Tem como condições de você, uma área imensa de devastamento provocada pelo incêndio, e você vai lá e olha, começou exatamente aqui, esse é o foco do início. A gente verifica isso. É possível. Além das diligências de praxe natural que se faz no local, que é ao contrário do que a gente imagina, né? Cada palmo de terra aqui na Amazônia tem gente, né? As pessoas têm essa cultura de que uma terra desabitada não tinha ninguém. Não, todo lugar tem gente. Então, fora essas diligências naturais que podem ser feitas, a gente já tem ferramenta disponível. Eu fiquei curioso, eu não quero te interromper, mas eu vou acabar de te interromper. Lá para Quari, lá no Amazonas, tem gente. Tem gente. No final da floresta tem gente. Impressionante. Impressionante. Não com a mesma frequência do mar urbana, mas você consegue encontrar pessoas que podem te relatar o que aconteceu, se viram alguém circulando, se não viram, de que forma aconteceu, de que forma não aconteceu. Bom,
Fora isso, as diligências que eu chamo das diligências de praxe que se faz para perguntar, fazer aquelas perguntas, você tem ferramentas hoje em dia disponíveis. Por exemplo, a gente pode dispor, nesse caso específico, de imagens de satélite, que estão de forma gratuita, disponibilizadas pelo INPE. Você entra no site, você baixa a cena que você quer. Pela imagem você consegue ver Você consegue ver focos de calor. Sim. A imagem ela te dá focos de calor em períodos específicos. Então eu posso te dizer que naquele período a gente teve um foco de calor anormal, mais intenso, naquele local ali específico. Então aquilo ali já é um indicativo. O local. O local. E o ponto de início? Não, o local que eu te falo é o ponto de início. Quando você vê o mapa, ele te dá o ponto ali onde tem um foco de calor. Se você observar um mapa de foco de calor, são vários pontinhos, né? Uns mais intensos, outros um pouco menos intensos, que te dizem, olha, aqui estava muito quente, aqui estava pouco quente, aqui estava mais ou menos quente. Então, ele não me diz que é fogo, mas ele me diz que a temperatura está alta. Sim, mas aí entendeu? você está fazendo lógico, um perito exatamente. para analisar isso. Mas se a temperatura não estiver tão elevada, eu posso entender que aquilo ali também não é fogo. Pode ser uma atividade industrial acontecendo ali, próximo, que está gerando... a investigação na área é Exatamente. importante, né? Então, assim, através dessa ferramenta que está disponível, a gente pode começar a traçar, né, os caminhos da materialização dessa prova. A gente pode começar, a gente já pode descartar algumas coisas e pode já deixar para considerar determinadas coisas. Porque como se tratam de grandes áreas, você pode perder muito tempo. Se você não dispor dessas ferramentas, você perde muito tempo investigando coisas que realmente não fazem o menor sentido. Foco. Agora, assim, eu quando a gente ia te entrevistar, eu tive que ler alguma coisa sobre incêndio, não é a minha área, né? Então, nós estamos aqui com um engenheiro florestal, né? Outro perito de uma área fantástica, mostrando que a perícia é multidisciplinar. Mas olha só, eu fui ler um pouco de incêndio. E aí a gente, no foco de incêndio, o fogo vai se propagando, né? Exato. Então é como se fosse um triângulo onde tem um vértice e ele vai se propagando, se alastrando. Essa foto dá para ver no satélite? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, porque a gente tem um negócio chamado fogo subterrâneo. Ah, sim. Então, tá quente, mas às vezes os sensores do satélite não conseguem detectar. Né? Porque então ele só consegue ver o fogo que está na superfície. Ele não, é aquela coisa, ele não vê fogo. Sim, ele percebe uma elevação de temperatura. Então, às vezes, esse fogo subterrâneo, às vezes ele se propaga em brasa, subterrâneo mesmo, o satélite não consegue perceber essa alteração. Subterrâneo também pode ser criminoso? Pode, porque ele se transforma num criminoso. O que vai provocar a propagação do fogo de forma subterrânea é o material que tu tem na área. Então ele começou criminoso de uma forma mais exposta, mais intensa, e aí ele perdeu o controle, virou um incêndio, né? Às vezes você tem já tiveram muitas ocorrências de queimadas que se transformaram em incêndio. Porque culturalmente, inclusive aqui na Amazônia, as pessoas queimam lixo, queimam entulho, não tem um destino adequado, então, de forma inadequada, as pessoas, não, eu preciso eliminar isso aqui da minha propriedade, então eu vou lá e queimo. Então, inicia como uma dinâmica ali controlada, uma queimada, e aí, quando ele, não, vou jogar uma água, aquela coisa toda, e quando ele vê que está só em brasa e em cinza, beleza, acabou. Mas se tu tiveres material combustível ali, da própria característica da vegetação ou outros materiais, aquela brasa, ela continua. E aí pode gerar um incêndio. Aí você perde o controle, aí vira um incêndio. Então ele não foi doloso, mas ele teve um início que, de alguma forma, a pessoa que fez aquela queimada precisa se responsabilizar por aquilo. Mas essa queimada que ele fez é ilegal, não é? É ilegal. Nos tempos que a gente vive, inclusive, ela hoje em dia pode ser caracterizada quase que imoral. Porque nos tempos em que a gente vive, você já tem condição de dar outros destinos. Mas a gente entende que às vezes lá no meio da Amazônia a informação não chega, realmente não tem estrutura para fazer a destinação adequada, e aí eles acabam optando ainda pelo fogo. Pelo fogo. Interessante isso aí. Mas eu quero voltar àquela área do vértice, né? Vamos lá. Agora eu tenho o que a gente está mais acostumado, né? De ter realmente o incêndio se propagando ali na superfície, queimando árvores, afugentando animais, morrendo animais, vegetação. A microflora também, que é importante, acaba morrendo. E aí esse fogo vai crescendo numa direção. Eu entendo assim. E o satélite está vendo essas ondas de calor, né? Exato. E aí o vento bate. O satélite consegue detectar essa virada? Porque o calor está aqui, e aí então ele vai dando uma direção para o incêndio. O satélite, ele te dá
o que aconteceu há alguns dias atrás. Um satélite disponível de forma gratuita com uma boa resolução temporal, que é esse intervalo de tempo que ele passa de novo em cima da mesma área, ele te dá 16 dias de tempo. Então, ele vai me dizer hoje o que aconteceu hoje e ele vai me dizer daqui a 16 dias o que está acontecendo daqui a 16 dias. Mas o que aconteceu entre esses dias eu não sei. Eu tenho uma imagem de hoje e eu tenho uma imagem daqui a 16 dias. Não é contínua. Não, eu não sei de que forma ele mudou. Mas, por exemplo, o vento, como você muito bem falou, pode fazer com que mude a direção do incêndio. Natural, é um dos principais, inclusive, é o vento. Né? E pela essa análise, dá para dizer para onde o fogo irá se destinar? Tem como você fazer uma previsão, uma previsão, né, com um erro relativamente alto, mas tem como você prever, tem como você, inclusive, tem algumas técnicas de contrafogo, de você combater o fogo com fogo. Interessante, né? Interessante. Eu vou para o sentido contrário do incêndio e determino, eu estabeleço um ponto específico e daqui eu começo um fogo naquela direção, porque o fogo vai encontrar com fogo, eu não vou ter mais combustível e ele cessa. Olha que coisa interessante. Mas isso é muito arriscado, tem que ter muita técnica e tem que ser em áreas não muito grandes, porque com áreas muito grandes você não consegue fazer isso. Nós temos tecnologia, por exemplo, o drone, ele ajuda? Ajuda muito. Inclusive... Na verdade não é drone, tem um nome disso aí, tem vários nomes, né? Tem drone, tem aquela... o não tripulado, que eles chamam, né? Que é o VANT, que não é o drone, é diferente. Pois diferente. É o VANT, né? Que ele faz o levantamento de uma cobertura, mas o drone ele consegue ficar estático em determinados momentos. O VANT não, o VANT ele sobrevoa, ele faz a cobertura. Bom, mas é possível, só que o drone, ele apesar de cobrir áreas relativamente grandes, nem se compara com a cobertura de uma cena de satélite. Então há uma diferença nisso. Grande, Mas em compensação, o drone te dá o que está acontecendo agora. Essa é a vantagem do drone, né? Dependendo do equipamento que você tem, da autonomia que ele tem, do alcance que ele tem, então você consegue, por exemplo, estamos no momento de combater o incêndio. Agora, então o drone ele te ajuda a te dar uma noção naquele momento como ele está se comportando naquela hora. A imagem de satélite não te dá isso. Ela vai te dar o passado. E o drone não me dá isso, mas o drone me dá o que está acontecendo agora e eu posso reformular a estratégia da equipe de combate de incêndio com base numa informação instantânea agora de um drone, de um sobrevoo que aconteceu agora. Agora, então, Thiago, já interrompendo, como sempre eu falo, o nosso programa é Café com Perícia. Está faltando o nosso café. Eu vou pegar sentindo aqui, falta. Já vai ver o nosso café agora. Já está saindo. Então vamos continuar. Vamos voltar ver o nosso Café com Perícia. Aqui. Olha, aguenta um instantinho, a gente vai fazer isso. Olha, então vamos lá, vamos continuar aqui no nosso cafezinho. Animais. Como é que fica essa história dos animais? Porque os animais vão se afugentar. E aí o engenheiro florestal ele vai precisar de uma equipe maior, de um zootecnista, talvez, para fazer essa análise dos animais afugentados, os animais que morreram. Sem dúvida. Primeiro, que como você falou no início, a perícia ambiental ela é multidisciplinar por natureza. Por origem, ela é multidisciplinar. Dificilmente você vai ter uma demanda de perícia ambiental atendida só por uma área específica do conhecimento. Ela é multidisciplinar e isso é muito bom, porque a relação ambiental ela é muito complexa. Quando a gente fala de fauna, e aí isso relacionado ao incêndio, primeiro que a mortalidade é muito grande, né? Principalmente da mesofauna, daquela fauna ali do solo, aquilo ali que para a sociedade como um todo pode parecer pouco importante e até muitas vezes um inseto é algo que incomoda, mas dentro de um ecossistema tem um papel assim extraordinário, muitas vezes maior até do que aquela fauna mediana, aquela fauna que está ali no topo da cadeia alimentar, muitas vezes muito maior até o papel deles ali da mesofauna. E assim, há um esforço muito grande de fazer o resgate dessa fauna, não a mesofauna que é muito difícil, mas assim, dos grandes mamíferos, aves, de fazer o resgate disso, levar para um centro de triagem para fazer, primeiro, um processo de exame para saber o tamanho da lesão que esses animais tiveram. E depois disso, os que tiverem condição de retornar para o ambiente, há todo um processo de adaptação para a reintrodução deles. Também a mensuração dessa perda, porque tem animal que está em extinção, né?
Tem esse probleminha aí sério de ver quais são os animais que estão E é importante dizer que tudo isso é responsabilidade no final de quem gerou o incêndio. Tudo isso é calculado na conta de quando você chega na origem de quem criou isso. O laudo vai ter que constar. Vai ter que constar dano não só ao meio físico, que a gente pode dizer que foi ali, mas a fauna e a fauna. Mas você tem a flora, a fauna e em alguns casos também o social. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. A floresta é meio de vida para muita gente. Principalmente quem ali mora perto, quem ali está ali do lado, vive e sobrevive do recurso que tem ali. Então, quando você dizima parte daquele recurso, você também tem uma responsabilidade social de, por exemplo, algumas comunidades que viviam e dependiam da coleta, do extrativismo daquela área. Não podem mais utilizar. Isso ali está inutilizado para eles. Então, isso tudo tem que ser também calculado e valorado. A importância da perícia, né? De não só... Muita gente pensa assim, vai ver onde queimou, onde começou, mas o estudo também de todo o que aconteceu, tudo que foi devastado realmente pelo incêndio criminoso, pelo fogo, até como você falou, a parte social. Cada vez a gente vai vendo aí a importância do nosso trabalho, a importância da parte científica que nós trabalhamos. Né? E multidisciplinar. Né? Para calcular isso tudo. Pô, Thiago, eu como sempre, o nosso tempo sempre ele passa muito rápido, né? E eu queria tocar num assunto, mas eu vou deixar esse assunto talvez para um próximo Café com Perícia, que é a remediação. Né? Como é que depois de uma área queimada, como é que a gente consegue voltar com essa área, que é um outro assunto. É um grande Café com Perícia. Um grande Café com Perícia, com certeza. Bom, pessoal, nós chegamos ao nosso final hoje, do nosso Café com Perícia. Quero agradecer, Thiago, quero agradecer a você por sua participação. Eu que agradeço. Aprendi muito hoje. Vamos fazer um brinde ao nosso Café com Perícia. Pessoal, até o próximo Café com Perícia.